Meus amados irmãos, saúde a igreja com a paz do Senhor. Convido a todos a ficarem de pé para a gente orar, iniciando mais um culto da família em nome de Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus e eterno Pai, queremos te agradecer neste momento, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu, por mais esta noite abençoada, a qual estamos aqui neste santuário, Senhor. Obrigado, Deus, pelos livramentos. Obrigado, Senhor, pela tua salvação, pela tua misericórdia para com as nossas vidas, para com a nossa família, para com a nossa parentela. Deus, obrigado, Senhor, porque tu és bom, tu és fiel e digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Nesta noite, recebe a adoração da tua igreja, Senhor. Recebe de cada um dos teus filhos, Senhor, o cântico, Senhor, do agradecimento, porque somente a ti pertence a honra, a glória e o louvor. Meu Senhor, obrigado, Deus, por nos fazer povo teu e ovelha do teu pasto. Que nesta noite, Deus, todos sejam alcançados pela tua misericórdia. Que nesta noite, Jesus, haja libertação. Que nesta noite, Deus, haja em nome de Jesus, meu Senhor, resposta do céu para a tua igreja, para aqueles que estão buscando, pedindo, acreditando. Deus, tu és um Deus de resposta, tu és um Deus de milagre, és um Deus de maravilha. Tu sabe como colocar, Senhor, cada situação em seu devido lugar. Deus, atenta nesta noite para o aflito, para o necessitado. Atenta nesta noite, Deus, para cada um dos teus filhos que aqui se encontram, aqueles que estão nas redes sociais acompanhando este culto da família. Que a tua bênção alcance a todos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com dois hinos da nossa harpa cristã. Hino bem conhecido. Quero louvar com a igreja o hino de número 26. Número 26 da nossa harpa. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso esse
Vamos louvar, irmão, o hino de número 171. Amém. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Consolar
Meus queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Convido a igreja para juntos lermos a palavra de Deus. O pastor Luiz procederá com a leitura nesta noite. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Por gentileza, irmãos, chamo a atenção para nós lermos uma passagem bíblica que se encontra em Lucas 17, e o verso 11. Vou ler o primeiro versículo, os irmãos repetem o versículo, uma leitura repetitiva. Amém? Lucas 17 e o versículo 11 por diante. A cura dos 10 leprosos. Nesta noite, Deus está no recinto. Ele fez, Ele faz e continua fazendo. Porque Ele é Deus. Amém? E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantando a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide mostrar aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava sã, voltou glorificando a Deus em alta voz. E um deles, vendo que estava sã, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu em seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. Este era samaritano. E respondeu Jesus, disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos, e onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te, a tua fé te salvou. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém, irmãos? Coisa maravilhosa, né? A fé é quem salva. É por isso que estamos aqui esta noite, para render graça a Ele. Glorificar o seu nome. Quem deseja mais oração, irmão? Oreis por nós e toda nossa casa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. É diante da Tua presença que estamos na noite deste dia, em Tua casa, reunidos em Teu nome.
ó Senhor da glória. Graças te dou, Senhor, por todos os benefícios que eu tenho operado em nosso meio. Estenda as tuas mãos, abençoa a tua igreja de uma forma toda especial. Teus filhos, Pai, que não puderam estar conosco, mas por um motivo maior, tu sabes. Deus toma à frente a iniciativa e abençoa. Pai, abençoa este conjunto que vão louvar, todos que irão participar do teu louvor a ti, Pai. Abençoa poderosamente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos aqui facultar as oportunidades para os irmãos externar sua alegria, louvando, adorando ao Senhor. Hoje é noite de adoração. Amém, meus irmãos? Geneton vai louvar a Deus e vamos ouvir logo em seguida também a nossa irmã, a Lidiane, também adorando ao Senhor. Toda igreja tem a liberdade e a oportunidade para adorar a Deus. Salve a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor que Ele está em nosso meio, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Recebe, Senhor, toda honra e toda glória para Ti nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Tu és fiel, Jesus. Oh, aleluia, louvado seja Deus. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Oh, glória. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração, aleluia. O meu caminho minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração, aleluia.
meu caminho. Oh, louvado seja Deus, minha esperança. Glória a Deus, aleluia. Adore ao Senhor, que Ele está em nosso meio nesta noite. Oh, só Ele é digno de ser adorado e exaltado aqui nesta noite. Ele é quem merece honra, glória e louvor, aleluia. Recebe, Senhor, a adoração da tua igreja nesta noite. Viemos aqui para te adorar e exaltar o teu nome, aleluia. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração, aleluia, o meu caminho, minha esperança é meu Mestre. E que o Senhor nos abençoe. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Jesus já chegou aqui. E da mesma forma que Jesus chegou aqui, Ele chega na tua casa também. E eu digo isso porque a Bíblia nos afirma, em várias passagens, que a casa em que Jesus entrou nunca mais foi a mesma. Então que nesta noite você possa profetizar que Jesus já chegou na sua casa. Amém? Faltando alegria, não te preocupes, Jesus vai te visitar, como Ele fez em Caná da Galileia. Água em vinho Ele pode transformar. Se a tua casa está esperando uma cura, creia e confia, Jesus vai te visitar, como Ele fez com a sogra de Pedro. Ela ficou curada porque Jesus passou por lá. Jesus está chegando aí, a tua história vai mudar.
ter festa na sua casa, porque Jesus, Ele está passando lá. Aleluia! Jesus está passando aí. Oh, glória! Oh, glória! Eu creio, Senhor. Ele vem fazer milagres. Oh, Jesus. Jesus vai te visitar. Jesus está chegando aí. A tua história vai mudar. Tem cura pra tua família, a tua casa bem abençoar. Cura pra tua família, a tua casa Ele vai abençoar, porque Ele já chegou. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A igreja se coloca em pé mais uma vez. Vamos orar. Eu quero convidar nosso irmão Vinícius para proceder com esta oração pelos dizimistas, ofertantes da casa do Senhor. Em seguida, o diácono Neto vai louvar a Deus com um dos seus hinos e logo após a irmã Valdete também canta. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, em Tua presença, Senhor, estamos mais uma vez para Te louvar e Te adorar, Senhor, por todos os benefícios que tem feito por nós. Pai, colocamos diante de Ti os Teus filhos, que nesta noite, Senhor, com alegria, Senhor, vai, Senhor Jesus, dizimar e ofertar, Deus, com alegria para mantimento da Tua casa. Senhor, abençoe a cada irmão. Pai santo e justo também, Senhor, colocamos diante de Ti os Teus filhos que têm feito, Pai, propósito em prol, Senhor, da construção do grande templo. Deus, abençoe os Teus filhos com paz, com saúde e prosperidade. Senhor, nós Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém. Para mim é motivo de alegria por nós participarmos aqui mais uma vez do culto da família e no propósito, né, que acredito que toda a igreja está ciente disso, né? E vale a pena nós insistirmos, persistirmos pela nossa família e estarmos reunidos com a nossa família. Porque a família é projeto de Deus. Vamos adorar o Senhor nesta noite. Oh, Jesus. Glória. Preciso da Tua vitória, Senhor. Preciso da Tua misericórdia. Pois é a Tua misericórdia. É a causa de nós não sermos destruídos, pois o inimigo feroz está derrotado. Surgem tantos problemas na vida do crente, difíceis e impossíveis de se resolver. Quando o crente ora, se humilha e desce, Deus logo aparece para a vitória trazer. Quando a luta se torna intensa e o mar agitado quer lhe sufocar, o crente se põe de joelhos e chora. Jeová não suporta e ordena a vitória. Quando tudo aqui falha, o crente tem vitória. Lutando de joelhos, o crente tem vitória. Quando não tem mais jeito, o crente tem vitória. Se o homem não pode, quem
quem tem Jesus tem vitória. Se estás esperando em Jesus, tens vitória. Diga agora a Ele: Jesus, eu quero vitória. E agradeça agora pela sua vitória. Crente sofre e chora, mas só conta a vitória. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus, pois tu és a nossa vitória. Oh, glória seja dada ao teu nome, Jesus. Nada pode vencer a um crente que ora e se sente na vida comunhão com Deus. Quando ele clama, Deus manda a resposta. O céu só se abre para quem é fiel. Quando tudo parece iminente para o crente e a derrota iminente parece estar, o Senhor se levanta do trono e age. Sem vitória que o crente não pode ficar. Quando tudo aqui falha, o crente tem vitória. Lutando de joelhos, o crente tem vitória. Quando não tem mais jeito, o crente tem vitória. Se o homem não pode, quem tem Jesus tem vitória. Se estás esperando em Jesus, tens vitória. Diga agora a Ele: Jesus, eu quero vitória. E agradeça agora pela sua vitória. Crente sofre e chora, mas só conta a vitória. A vitória do crente está garantida. Não há nenhum inimigo que possa resistir ao crente que ora. A vitória do crente está determinada desde a eternidade na cruz de Cristo. Ele nos garantiu a vitória. Então clame a Ele, ore, chore nos pés do Senhor Jesus, e Ele vai operar poderosamente sobre a tua vida. Sofre, mas conta a vitória. Chora, mas conta a vitória. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluia. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Faltava tudo, só tinha um pouco de azeite em uma botija no canto da casa. Faltava pão, e quem olhava no fogão não encontrava lenha, nem fogo e nem brasa. Viúva sem nada, viúva sem nada. O povo assim falava. Faltava luz, apenas alguns inimigos, certos cobradores se aproximavam. Outros assim falavam: queremos levar os seus filhos para serem escravos. E ela chorava. Viúva sem nada, viúva sem nada.
Deus já falou pra mim que vai te abençoar e vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilhas, porque o azeite vai multiplicar até transbordar agora. Seus filhos não serão escravos e você não vai dever mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Na casa que faltava, agora vai sobrar. Viúva que chorava, agora vai cantar. Onde não tinha nada, hoje vai ter tudo. Aquele que cobrava, agora vem pagar. O fogão que era frio, agora está queimando. O celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo, agora está vendo Deus te abençoando. Agora, agora. Aleluia, agradeço a vontade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir a irmã Clarice, também com a oportunidade. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia na promessa, creia em Cristo. Ele é contigo. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma quarta-feira, né? Culto da família. Louvado seja Deus. A igreja em propósito, aleluia. Em oração, em jejum pelas famílias, pela igreja. Louvado seja Deus, porque o nosso Deus, aleluia, é o Deus que cuida, o Deus que trabalha, o Deus que se revela. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus hoje está falando poderosamente para as famílias, né? Para os nossos lares. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai mudar a tua história a partir de agora. Louvado seja Deus. E é para quem crê, igreja. Aleluia. Oh, glória a Deus. Porque a palavra do Senhor nos afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é necessário, aleluia, é necessário você acreditar, aleluia, que todo aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e tem galardão para aqueles que o buscam. Tem galardão de Deus chegando para a tua casa. Tem galardão de Deus chegando para a tua família. Aleluia. Creia nas promessas do Senhor. Aleluia. Eu louvo a Deus, irmão, porque eu amo esses versículos, né? Esse versículo de que é necessário. Então haja necessidade, há uma necessidade de você acreditar que Deus vai cumprir a promessa que Ele te prometeu na tua vida e na tua família. Louvado seja Deus. É necessário a igreja acreditar, aleluia, a fé é o combustível que leva até o fim, você perseverar, você acreditar que o Deus do céu peleja por mim, peleja por ti nesta noite. Aleluia, eu quero deixar um versículo da palavra do Senhor, hoje orando, né, Deus me deu esta palavra. Quando eu comecei a orar e também quando eu terminei de orar, Deus me deu a mesma palavra. Aleluia, glória a Deus, está aqui no livro de Mateus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Capítulo 3 de Mateus. Aleluia, glória a Deus. E o verso 3, a parte final do versículo que diz assim: vós que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Louvado seja Deus. A voz que clama, aleluia, ela diz para mim, diz para ti nesta noite: preparai o caminho do Senhor.
aleluia, na nossa caminhada tem muito tropeço, tem muitos atrapalhos, aleluia. Quantos já caíram através desses embaraços que tem no caminho, né? E eu pensando, muitas vezes vai andando, tem umas cordas no caminho, se a gente não olhar, a gente se enrola naquela corda do sapato e a gente cai. Mas há poder no sangue de Jesus, que nós viemos nesta noite preparar o caminho, limpar os nossos caminhos, tirar, tem tanto empecilho que atrapalha a nossa vida. Eu meditando nesta tarde, né? Muitos já caíram porque se atrapalharam. Louvado seja Deus por causa dos embaraços nos caminhos. Mas há poder no sangue de Jesus, que o Senhor falou para mim poderosamente através desta palavra. Limpe o seu caminho. Prepare o seu caminho. Louvado seja Deus. Tem muito embaraço, igreja. A gente olhando, a gente se atrapalha com coisas pequenas. E é coisa pequena que Deus não se agrada da nossa vida. Louvado seja Deus. Ouça esta palavra, acredite, prepare o caminho, tira os embaraços, tira os empecilhos. Louvado seja Deus. Tem tanta coisa que impede da bênção do Senhor chegar na minha vida e na tua vida. É os atrapalhos de cada dia, não é? É as emboscadas nos caminhos. Às vezes é uma cara feia do irmão, às vezes o irmão não me saudou com a paz do Senhor. Tanta coisa pequena, tudo isso impede a nossa caminhada, mas há poder no sangue de Jesus, que nós possamos limpar, fazer uma limpeza, fazer um exame na nossa vida, o que está me atrapalhando, o que está te atrapalhando, para que possamos andar de cabeça erguida, no caminho limpo, aleluia, fazer vereda direita para os nossos pés. Aquele que manquejava, não manqueje mais. Louvado seja Deus. Tire o embaraço do caminho. O Senhor falou comigo poderosamente nesta manhã e nesta tarde, e eu passando também a mesma palavra para a igreja, porque Deus fala para crente, não é? Quando a gente lê a Bíblia, Deus está falando para crente, não é para quem não é crente, né? Quem vai ser crente ainda entende, mas louvado seja Deus. Então prepare, tira os embaraços, tira o empecilho, tira aquele que está impedindo a sua vitória chegar, tira aquele que está impedindo de você ter a visão daquilo que o Senhor te prometeu, daquilo que o Senhor deu ordem, aleluia. Creia e se agarre na vitória. Tenha fé, é necessário você acreditar, é necessário, louvado seja Deus. Amém? Que o Senhor abençoe a igreja em nome de Jesus. Ajuda-me com um braço forte a ser fiel até a morte, não deixarei. Oh, aleluia. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, ajuda-me com um braço forte a ser fiel até a morte, não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, ajuda-me. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Endireitai os vossos caminhos, trabalhai os vossos caminhos, tirai os embaraços. Nós vamos chegar lá no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Conosco está o pastor Eliezer, a sua esposa, a irmã Jaxandra. A igreja está feliz com a presença do casal. Todos digam amém. E vamos ouvir Eliezer também nesta noite, no nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos.
Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui com os irmãos nessa campanha. Minha esposa tinha dito, vamos fazer o propósito de fazer a campanha completa. E estamos aqui, eu acho que hoje é o terceiro dia. Terceiro. E vamos ver se a gente chega na campanha até o fim, em nome de Jesus. Agradeço também o pastor Epitácio, que sempre nos recebe bem, com carinho, os irmãos também. E eu quero trazer uma palavra para a meditação nossa nessa noite, no livro de de 1 Crônicas, no capítulo 4, o versículo 9 e 10. Minha Bíblia é revista e atualizada, mas eu já botei aqui um texto na revista e corrigida, que eu sei que a Bíblia dos irmãos é na revista e corrigida. 1 Crônicas 4, 9 e 10. Eu pensava que era o pastor Epitácio que ia trazer a mensagem hoje da mulher da janela. Eu ainda estou esperando, mas daqui para o fim da campanha a mulher da janela vem. Diz assim a palavra do Senhor. E eu já estive olhando, eu saí daqui preocupado. Eu digo, quem é essa mulher da janela? Mas eu já vi, antes de chegar em casa, eu digo, já sei quem é. É a filha do rei Saul. Que diz assim: e foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabez, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Algumas traduções traz o nome desse rapaz como Jabes, né? Outras como Jabez. A minha vem com Jabez. Meus amados, nós como crentes, como servos do Senhor, existe na Bíblia promessa de nós sermos abençoados, que as bênçãos nos alcançam. E Jabez era um homem pertencente à tribo de Judá. Era um homem abençoado. A bênção de Deus deveria alcançá-lo. No entanto, a gente vai ver que quando a sua mãe foi dar à luz a Jabez, ela teve complicação no seu parto e ela colocou o nome de Jabez porque significa, como o próprio texto diz, né? Aquele que causa aflição, aquele que causa pesar, aquele que causa dores. E esse nome é um nome que não deveria ter sido posto por ela, porque não refletia bom presságio para a vida do rapaz, do menino que estava começando a vida. E na vida da gente também, nós como crentes, nós temos a promessa de Deus, de sermos abençoados, mas muitas vezes somos, digamos assim, vítimas de imprecações, de praguejamento, de pessoas maldizentes que desejam mal para nós. Isso aí a gente sempre vai ter, porque tem pessoas que não querem ver a sua felicidade, o seu bem. Mas aí a gente vai, como os pentecostais fazem, né? Está repreendido em nome de Jesus. E vai levando. Mas às vezes a coisa acontece no meio do convívio, no âmbito familiar, não é? Essa mãe, ela vem proferir
essas palavras no âmbito familiar, que são palavras de maldição. E nós, cristãos, devemos ter a nossa vida marcada por ausência de palavras torpes, diz lá em Efésios. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, não é isso? Mas sim aquela que for boa para edificação no seu tempo e que transmita graça. Às vezes nós nos esquecemos disso. E muitas vezes a nossa linguagem, né, que nós usamos é uma linguagem talvez inadequada para aqueles que são bênção, promessa de ser bênção de Deus na nossa vida. Porque a Bíblia nos diz que os filhos são a herança do Senhor, são bênção que Deus nos concede, são presentes de Deus. O nosso cônjuge também é bênção que Deus nos deu, não é isso? E nós, muitas vezes, se não foi Deus que deu, foi você que arranjou e deve ser abençoado. E nós vacilamos, muitas vezes, no linguajar que nós usamos na nossa casa, dentro da nossa família, dentro da igreja, no convívio do trabalho. E a nossa boca não pode ser, nós não podemos ser duas fontes, diz isso também lá em Tiago. Fonte de água amarga, né, salobra e água doce. Não pode, uma mesma fonte, jorrar águas diversas. E às vezes nós, como servos de Deus, como pai abençoador, como mãe abençoadora, vacilamos e começamos a usar uma linguagem torpe. É interessante que essa palavra torpe, lá em Efésios, quando Paulo diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, torpe não é no sentido de ser obsceno, mas é um fruto apodrecido. Quando Jesus vai dizer que a árvore não dá um bom fruto, é o fruto mau, ele usa a mesma palavra grega, que é trapos, acho que é assim, e que quer dizer algo apodrecido, impróprio para o consumo, impróprio para servir para aquilo que se destina. E a gente jamais pode usar palavras torpe, palavras impura, imunda na nosso meio, sair da nossa boca, e muito menos quando nós estamos tratando dos nossos bens maior, que é a família, os filhos, a nossa geração. Infelizmente, muitas vezes, nós não vigiamos e a palavra que sai da nossa boca não é uma palavra boa. Diz lá em Provérbios, né, que as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doce para a alma e revigora a saúde e a alegria. Em outra versão, diz que dá fortaleza aos ossos. Palavra boa, agradável. Aí o que acontece? Muitas vezes até a criança está precisando até de uma repreensão. O filho está precisando receber realmente uma correção no destino dele. E aí, em vez de nós corrigirmos, porque corrigir e educar é você substituir algo errado pelo aquilo que é certo. Criança está aprendendo, estou falando já aí no âmbito de pais falando para os filhos. Criança está aprendendo, ele não sabe ainda o que é certo e errado muitas vezes. Em vez de você corrigir, dizer o certo você está fazendo, não é desse jeito, o certo é assim. Ensinar com graça, com sabedoria, você emprega, não, pragueja uma palavra que vai amaldiçoar, vai ter uma repercussão. Esse menino é danado, esse menino é o cão, esse menino é isso, é aquilo. Eu estou dizendo porque a gente escuta muito, não é? Eu estou dizendo aqui coisa que raramente acontece na casa dos crentes, não. Não é? Meu esposo é um infeliz. Não espere que do infeliz vai sair coisa boa, não. Porque para eu abençoar alguém, eu preciso primeiro ser abençoado de Deus. Para Jacó transmitir bênção para os filhos dele, como fez para os 12, precisou primeiro que Deus abençoasse ele, para poder ele chegar lá no Egito e dizer a José, traga seus filhos aqui que eu vou abençoá-los, porque ele já era abençoado de Deus. Se eu estou debaixo de maldição, se eu propago a maldição dentro do meu lar, você vai colher maldição, porque é o que você está plantando, né? E aí a gente tem que ter esse cuidado das nossas palavras,
não ser palavras podres, porque isso tem repercussão na vida de quem profere e de quem escuta. Às vezes dizemos até assim, palavras têm poder. Isso é questionável, porque a palavra que tem poder no sentido mais estrito, mais singular, é a palavra de Deus. Mas a nossa palavra tem poder. A nossa palavra tem um resultado. A nossa palavra tem uma repercussão. Quando você fala uma coisa boa, até seu coração está cheio de coisa boa. Porque Jesus disse que quando a boca fala, daquilo que o coração está cheio. Se eu estou amaldiçoando, se eu estou maldizendo, se eu estou reclamando, se eu estou somente praguejando, inclusive os que são meus, é porque meu coração é cheio de ruindade, de praga, de maldição. Eu não limpei ainda para que o Espírito Santo de Deus habite e transborde de graça e de unção dentro do meu coração. Não é isso? E às vezes a gente não vigia muito quanto a isso. E qual a linguagem que nós devemos, crente, usar? Seja em qualquer lugar, mas vamos trazer como culto de família no âmbito familiar. Paulo vai dizer no mesmo texto que ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ele diz assim, e sim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Graça não é aqui a graça salvífica de Deus, graça no sentido de coisa boa, de amabilidade, de bem-estar, de se sentir alegre, de se sentir quem está ouvindo confortável. Essa é a palavra que deve sair, palavra que for boa para edificar. Como é que eu edifico? Eu corrijo ensinando o que é certo, a começar não só pela palavra, mas pelo meu modo de viver no dia a dia, para o filho olhar e dizer, esse meu pai é o cara, ele é correto. Meu pai agiria assim, eu vou fazer também. Minha mãe é uma mulher de Deus. Eu já sei como enfrentar esses problemas, que eu vou fazer como minha mãe faz. Palavras que edificam, ações que edificam a nossa vida, conforme a necessidade, não é? Tem necessidade que você tem que corrigir, dizer não é assim, não pode, e tem momento que você vai ter que elogiar, dizer você é um bom menino, você é uma boa menina, você é uma pessoa, eu te amo, né? Vai ter momento que vai ser assim, conforme a necessidade, e transmita graça. Né? Transmita graça. Você tem que sentir que a pessoa que está te ouvindo, e hoje são vocês que estão me ouvindo, depois vocês dizem que estão sentindo graça, a pessoa que está te ouvindo, sinta graça, sinta conforto em estar ouvindo, que não sinta raiva, que não sinta desespero, que não sinta pesar, tristeza e desmerecida, que não era necessário, porque às vezes não fez nada de errado. Não é assim? Ou então, essa é a linguagem que deve ser no meio familiar, pelos crentes, pelos pais, que querem ensinar o bom caminho ao filho, levar a mensagem, porque muitas vezes o filho olha e diz, para ser como ele eu não quero, nem vou. Né? Para ser como ela não adianta. É santo lá, mas quando chega aqui, a coisa é feia, né? E a gente tem que começar a corrigir a nossa vida, né? A irmã já foi falando aqui de tirar os embaraços, e a gente tem que tirar os embaraços a partir de nós, da nossa vida, tirar os embaraços da nossa mente, do nosso coração, da nossa conduta moral, da nossa conduta como pai, como mãe, como cidadão, como crente na igreja, porque quem é um crente correto em casa, quem é um filho correto, quem é um pai correto, uma mãe correta, não dá trabalho na igreja, não dá trabalho aonde exerce o seu labor, é uma bênção aonde for. Não é assim? Segundo, a Bíblia diz que contra os ungidos de Deus não vale
maldição nem encantamento, lá quando Balaão foi amaldiçoar o povo de Israel, a pedido de Balaque. Disse lá que não vale maldição nem encantamento. Mas é preciso nós reivindicarmos esta proteção de Deus sobre nossa vida. Certo? Nós temos que reivindicar. Você já viu que o Salmo 91 é assim? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí ele começa a dizer: direi do meu Deus, tu és meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É uma invocação de proteção. Nós temos promessa, mas Deus quer que você invoque o nome dele. Você quer que Deus quer que você peça a ele a proteção para a sua casa, peça a proteção para os seus filhos, peça a proteção na sua vida, peça para que as bênçãos de Deus cheguem na sua casa, porque nós temos que pedir as bênçãos para não darmos legalidade ao inimigo nos amaldiçoar. Legalidade é você revestir das coisas necessárias a alguém para exercer um determinado poder. Por exemplo, o pai tem legalidade sobre o filho. A própria lei dá isso, Deus já deu desde o princípio, de cuidar da geração, dos filhos. Tem legalidade. E às vezes a gente dá legalidade a pessoas que não são nossas, né? Você começa a dar ouvido a quem não é de Deus. Você deixa muitas vezes de ouvir um pastor que você conhece, sabe a vida dele, sabe a conduta, para ir para um canto que não tem nenhum fundamento. É uma correria, é uma loucura. Ninguém sabe se está recebendo o Espírito de Deus ou se é outro Espírito, ou se é engano, né? E a Bíblia diz, João diz na primeira carta dele, que nós devemos testar os Espíritos, né? E a gente tem que ter cuidado para não dar legalidade, além de clamar para Deus nos socorrer e nos proteger todo dia, nós não podemos dar legalidade ao inimigo entrar na nossa vida. Porque nós, quando começamos a dar legalidade, a dar autoridade a essas coisas, a maldição pode chegar, né? O mal pode entrar na nossa vida. Não porque Deus nos protegeu, porque você deu brecha, não é isso? Também, mesmo tendo promessa de ser abençoado, precisamos clamar a proteção de Deus e muitas vezes até para quebrar, tirar de cima de nós alguma imprecação, alguma coisa que alguém falou, né? Não estou dizendo aqui fazer culto àqueles, dê tanto em dinheiro para quebrar a maldição. Não, não é isso não, quem quebra a maldição é Deus, é Jesus na sua vida. Agora, se você não estiver diante de Deus corretamente, as coisas começam, né, a ter possibilidade de lhe alcançar, porque você não está se protegendo, certo? Nós temos que nos revestir do poder de Deus, do poder de Cristo, para poder embraçar as armaduras que Ele nos fornece, para nós resistirmos no dia mau e permanecer de pé. É o que a palavra diz. Então, a gente tem que estar, primeiro, vigiando a nossa vida, abençoando. Você foi chamado para ser um abençoador. Segundo, pedindo, clamando todo dia a proteção de Deus. E vigiando para não dar legalidade ao inimigo ter autoridade sobre a sua vida. Né? Jabez, ele deve ter sido criado. Hoje em dia tem esse negócio de bullying, né? Nas escolas. Mas ele deve ter sido, se não sofreu bullying na sua infância, mas deve os irmãos, os primos, parentes dizer: rapaz, tu é aquele que acrescenta dores. Tu é aquele que acrescenta pesar. E ele deve ter se incomodado com isso na sua infância. E ele resolve fazer uma oração a Deus. Jabez invoca Deus e faz 5 pedidos a Deus, né? O texto nós já lemos, deixa eu voltar aqui.
na oração dele, ele faz 5 pedidos. Tomara que o Senhor, que me abençoe, na revista corrigida diz muitíssimo, e me alarga as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. 5 pedidos ele fez numa oração só. Curti a oração, né? Mas uma oração com fé e uma oração com propósito. 5 pedidos. O primeiro pedido, ele diz: tomara que o Senhor me abençoe, ou me abençoe muitíssimo. Né? Às vezes, nós nos acanhamos até de pedir bênção a Deus. Jesus não proibiu. Jesus disse: não andeis ansiosos com o dia de amanhã, ou por nada, com o que come, com o que bebe, com o que veste, porque Deus sabe a sua necessidade. Mas logo em seguida ele disse: pedi, dar-se-vos-á, buscai, acharei, batei, abre-se-vos-á, porque o que pede, recebe, o que busca, acha ou encontra, e o que bate, abre-se-lhe-á, as portas, né? Então, primeiro ele pede que o Senhor me abençoe. Eu vou pedir bênção a quem? A Deus, que é o dono da bênção, é dono de tudo. Eu não vou me acanhar diante de meu pai, como meu filho, quando era pequenininho, não se acanhava de dizer: papai, me dê isso. Ele vai pedir a quem? Um vizinho? Não, a Deus. E nós temos que abençoar, pedir bênção para a nossa vida, e abençoar e pedir bênção para a nossa geração. A começar pela guarda, pela salvação, mas pelo pão de cada dia, porque na oração do dominical, Cristo nos ensina assim: pedir toda sorte de bênção, porque é Ele que nos dá, é Ele que nos fornece. Quem cobre a minha família e a tua é o Senhor, é a Ele que eu tenho que socorrer, né? A coisa está difícil, as portas estão meio fechadas, tem que chegar para o Senhor e dizer: Senhor, né? A oração que o Senhor me ensinou não falha, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não estou exigindo, Deus é soberano. Mas Deus, tu já disseste que as bênçãos alcançariam a minha casa. Eu estou fiel nos teus caminhos. Faz com que essas bênçãos cheguem. Se é algo do inimigo que está trancando, se é algo que está impedindo, se é alguma imprecação, algum desejo maldoso de alguém que está impedindo, vai lá, resolve, desce com juízo e faz com que a bênção chegue. Né? Mas abençoa a minha casa, abençoa a minha vida. Ele pede logo para Deus abençoar. Segundo, ele diz: que seja comigo a tua mão. E aí, quando se fala lá em Isaías, eu acho que é 35, que ele diz que fortaleça os joelhos trôpegos, né? Não, as mãos trôpegas e os joelhos vacilantes. Mãos se refere primeiramente a trabalho, né? As obras que nós fazemos pela mão. Abençoa, né? Ele pede para abençoar. Que o Senhor tomara me abençoe, me alargues e seja comigo a tua mão. Que aquilo que eu faça, o trabalho que eu faça, Deus me abençoe. Não importa o que é, né? Não importa o que seja. Diz que Deus faz do deserto um lugar, né? Um pomar na nossa vida. Ele faz correr rios no deserto, né? No ermo. E a gente tem que abençoar o trabalho da nossa mão e dos nossos filhos. Porque, por incrível que pareça, tem pais que não querem ver os filhos prosperarem, crescer. E o mínimo que nós podemos fazer é abençoá-los. Abençoa, guarda. Faz com que o fruto da mão seja próspero, que progrida, que abençoe aquilo que ele faz, aonde ele trabalha, se é numa loja, aquela loja cresça. O dono veja que onde ele põe a mão, as coisas vão bem, né?
Se ele é um padeiro, que onde ele faz o pão, o povo vai lá, compra e diz que é bom, porque é as mãos deles que são abençoadas e que abençoa tudo. Né? Ainda nas mãos também a gente vê o salmista dizendo que o Senhor fortaleça, né, agiliza as mãos dele para a guerra, para a defesa. Né? Não que o crente vá sair brigando, mas que você tenha agilidade na vida para se defender do mal, né? Das coisas ruins. Terceiro pedido dele dessa oração: tomara que o Senhor me abençoe, que seja comigo a tua mão, que me preserve do mal. Que me preserve do mal. Ora, só Deus para nos guardar. Quantos livramentos Deus já nos deu, né? Às vezes livramento que você nem sabe que passou. Às vezes você perde o horário, às vezes você não foi onde queria ir e fica até chateado porque não deu certo. E esquece de dobrar o joelho e agradecer. Deus, obrigado, Senhor, por esse livramento que eu nem vi. Que o inimigo às vezes espreitou no caminho e Deus não deixou tu nem sair de casa. Porque Ele estava te defendendo. Às vezes estava defendendo teu filho, tua filha, tua casa, teu esposo, teu cônjuge. Né? A mão de Deus sobre aquela família abençoada. E às vezes o crente murmurando e dentro de Deus lá dizendo: meu filho, era minha mão te defendendo. Era minha mão que estava ali pelejando por ti. E tu não enxergasse. Tu não visse o tamanho da providência que Deus me preserve do mal. Que não sobrevenha sobre mim aflição, dores, sofrimento, essa vida é muito sofrida, né? Muitas vezes passamos humilhação, muitas vezes passamos sofrimento físico, até mesmo sofrimento psicológico, pelas humilhações, pelas situações adversas. Mas ele está dizendo: Deus, me livra do mal, me livra também das aflições dessa vida, até que o Senhor me leve para o meu lugar de morada eterna. E ainda acrescenta que o Senhor alargue, né, as minhas fronteiras. Eu não tenho medo de pedir bênção a Deus. Eu tenho medo de fazer pacto com o inimigo para ser abençoado. Eu tenho medo de fazer pacto com pessoas do mal para ser abençoado. Isso não é bênção, causa aflição. Agora ele diz: Senhor, alargue as fronteiras, alargue as minhas fronteiras. Deus, abençoa aquilo que eu faço. Abençoa as fronteiras dos meus filhos, eles estão trabalhando, está começando, é pouquinho agora, Deus, mas eu sou grato. Eu sou grata se é a mãe que está orando. Mas eu te peço, Deus, aos poucos, vai alargando as fronteiras, vai abençoando. Diz que Isaac já era rico porque Abraão era um homem rico. Mas passou intempéries, né, climática, teve que se mudar de um canto para outro. E quando chegou na terra estranha, eles deram um abrigo a ele ali. Ele começou a plantar e diz que colhia 100 por 1. E os homens olharam assim, disse: tira ele daqui, entopa os poços. Ele ia mais para frente, só um pouquinho mais para frente, cavava de novo e as coisas, 100 por 1. Perderam a paciência e expulsaram. Quando ele foi lá para frente, que abençoou, estava já distante.
o rei foi lá e disse: vamos fazer um pacto, que você é um homem abençoado de Deus. Alarga as fronteiras, alarga as minhas fronteiras. E diz o quê? Diz que Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido, né? Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. É necessário pedir, né? Mesmo crendo que Deus sabe todas as nossas necessidades, é necessário pedir. Diz que Deus lhe concedeu o que havia pedido. Não deixe de clamar. Não deixe de pedir, né? Daniel estava orando, era quantos dias? 21? 20 ou 21? 21 dias. Orando. Não perdeu a paciência, orando. E disse: desde o primeiro dia, quando o anjo desceu, que você se dedicou a orar, que já tinha sido ouvido o teu pedido. Né? O rei da Pérsia estava causando atrapalhamento, né? Obstáculo, mas já tinha sido ouvido. É preciso pedir. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai, acharei. Batei, abre-se-vos-á. É preciso pedir com fé, né? Porque aquele que se aproxima de Deus sem fé não agrada ao Senhor. Jesus diz assim: tudo que pedires, crendo que recebeste, né? Crendo que vai ser daquele jeito, assim sucederá, não é? Então, primeiro é preciso pedir. E às vezes, ou sempre, é preciso a gente especificar a Deus o que pedimos, expressando a nossa fé. Não estou falando aqui de incubação, doutrina da incubação, ou doutrina, né, de declaro, eu declaro. Não, não é isso. É porque quando nós pedimos e especificamos, o nosso ser começa a imaginar aquilo já acontecendo. Fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Se eu peço uma coisa e não sei nem o que estou pedindo, eu não estou esperando. Deus abençoa meu filho, eu oro um por um. Não é assim? Tu sabe as dificuldades que nós estamos passando, é financeira. Especifica. E começa já a ver a bênção de Deus chegar na tua casa. Porque do jeito que ele pediu e orou, e foi uma oração simples, não foi uma oração demorada, né? Diz que Deus concedeu o seu pedido, aquilo que ele havia pedido. Abençoe esse meu menino, que ele seja um cidadão de bem, que seja bem sucedido nos estudos dele. Ele tem vontade de ser tal profissão, Deus. Eu sei que é difícil, o Enem está difícil para entrar para essa, mas é o que ele deseja de coração. Dá o desejo do coração dele, Deus. Abençoa essa mente. Faz ele ter inteligência para compreender o necessário para alcançar esse desejo do coração. É lícito, né? Ensinamentos práticos para a gente concluir. Nunca pronuncie palavra maldizente contra sua casa, seus filhos, seu cônjuge. Nunca. Você não é um amaldiçoador, você não é uma amaldiçoadora. Você é bênção na mão de Deus. E da sua boca tem que transbordar do coração palavra de bênção.
que edificam, transmitem graça. Nunca, né, pronuncie maldição dentro do seu lar. Seja um abençoador, uma abençoadora na sua casa. As bênçãos partam de você, né? Que você seja aquela pessoa que os filhos possam dizer: eu sei que minha mãe, eu sei que meu pai está me guardando debaixo de oração de bênção, né? Eu posso confiar que eles estão pedindo o melhor para mim, estão me apresentando minha vida diante desse mundo tão difícil nas mãos do Senhor. 3, clame a Deus contra os males, as maldições, os praguejamentos e rogado contra você e contra a sua família. Não discuta, não brigue, mas clame a Deus. Repreenda em nome de Jesus. Desça a Deus e diga: Deus, eu creio que não pega, eu creio que não vale encantamento, eu creio que não vale nenhum mal, maldição nenhuma pega nos meus filhos, nem na minha casa. Porque é o Senhor quem protege minha família é projeto de Deus, minha família é herança do Senhor, tem que ser abençoada, né? Esses males não vão chegar na minha tenda, praga alguma chegará à minha tenda, porque o Senhor está guardando. Clame a Deus com fé, pelas bênçãos do Senhor e da sua casa, e que Deus te abençoe. É Jesus que me faz feliz assim. É Jesus que me dá prazer e do meu viver que cuida de mim. É Jesus que na caminhada sempre está comigo para me socorrer. E quando eu preciso, me põe em seus braços para me ver vencer. Oh, aleluia. Amém, meus irmãos. É Jesus que me faz feliz assim. Glória a Deus. Tantas coisas bonitas que a gente vai ouvindo e a nossa alma vai se alegrando. Imagine como foi dito aqui nesta noite. Alguém olhar para um filho e dizer assim: você não sabe o quanto eu sofri para te fazer nascer. Colocou o nome do menino Jabez. Pesar, dor, sofrimento. Jabez levava consigo um estigma do sofrimento, da dor, do pesar que a sua mãe sofreu para que ele viesse ao mundo. Quem nunca ouviu uma história de alguém que quando nasceu a mãe morreu? Eu já ouvi. E já me deparei até com problemas para solucionar diante de situações assim. Quando em uma briga dentro de casa, alguém olhou para uma pessoa que tinha nascido e a mãe tinha morrido e disse: você é tão bonzinha, que quando tu nasceu, tu matou tua mãe. E grande foi a confusão. Já pensou, meus irmãos? Você é tão bonzinha, tão boa, que quando nasceu, matou sua mãe. E no caso de Jabez aqui, mas tem um detalhe, irmãos, é que a Bíblia diz que ele tinha irmãos, ele tinha outros irmãos, mas a Bíblia diz assim: Jabez foi mais ilustre do que os seus irmãos. Oh, aleluia! E Jabez foi mais ilustre do que os seus irmãos. Ilustre quer dizer honrado. Mas lembre-se, irmãos, que eu não sei aonde foi que Jabez aprendeu a orar, mas a vida de Jabez resume-se à oração. E ele disse: Deus,
me abençoe. Você sabe o que significa você dizer assim: Deus, me abençoe? É você dizer: Deus, faça por mim o que ninguém pode fazer. Você crê que Deus pode fazer por você o que ninguém pode? Que Deus pode fazer pela tua casa o que ninguém pode? Que Deus pode fazer pelos teus filhos o que ninguém pode? Então quando diz assim: Deus, me abençoe, Deus abençoe o meu filho, Deus abençoe a minha casa, você está dizendo na sua oração: Deus, faça pela minha casa o que ninguém pode fazer. Oh, aleluia. Quando você diz: Deus, amplie as minhas fronteiras, você está dizendo: Deus, me dê, me conceda aquilo que, por mais que eu seja esforçado, que por mais que eu trabalhe, eu jamais alcançarei. Faça por mim. Quem está entendendo aí? Oh, aleluia, glória a Deus. Por fim ele disse que a tua mão, aleluia, ele está falando da mão protetora, me guarde do mal e da aflição. Quando estamos falando de mal, de tudo que é contrário ao bem, aquilo que é nefasto, aquilo que provoca dor, aquilo que provoca, irmãos, desgraça, aquilo que provoca morte, ele disse que a tua mão me guarde do mal e da aflição. E disse aqui o pastor Eliezer, como está escrito: E Deus fez o que, irmãos? Lhe concedeu o que ele havia. E eu quero dizer: Deus vai conceder o teu pedido. Deus vai conceder o que tu tens pedido. Creia que nesta noite Deus vai conceder aquilo que você colocou na oração. Deus vai conceder o teu pedido. Todos digam amém. Eita glória. Dá pra gente passar, irmão, uns 10 minutos aqui, irmão. Mas a gente vai ouvir mais o hino e vamos recolher os pedidos, aqueles papéis, os panfletos que você recebeu. Amém, meus irmãos? E vamos orar por todos eles aqui nesta noite, em nome de Jesus. A nossa irmã Valéria vai cantar. Enquanto Valéria canta, a gente vai recolher estes pedidos em nome de Jesus. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia na promessa, creia em Cristo, Ele é contigo. Mais uma vez diga: Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia na promessa, creia em Cristo, Ele é contigo. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Pra ficar assim, o que fizeram pra você que te deixou assim? Conte tudo, eu quero saber como vai a sua vida, meu irmão. Se foi verdade ou mentira, eu tenho a saída. Eu sondo a tua vida quando você chora. Eu conheço nos mínimos detalhes, por dentro e por fora. Mas hoje estendo as minhas mãos, o tempo de cantar chegou. Já liberei a sua bênção, eu sou seu Senhor.
me chama. Meu filho, eu já mostrei pra muitos que eu sou um Deus fiel. Eu rasguei o mar ao meio para Israel. Eu fiz brotar água da rocha, saciei a sede dos sedentos. Eu já arrebentei cadeias para livrar detentos. Filho, eu já entrei no fogo para dar livramento. Acalmei as tempestades e calei os ventos. E nas horas mais difíceis, pensas que eu te deixei? Eu pus você aqui no colo e te carreguei. Eu sou o teu esconderijo, eu sou onipotente. 24 horas eu estou presente. Filho, eu não te deixo e nem vou te deixar. Meu filho, eu cuido de você, de noite e de dia. Seja na tristeza ou na alegria, eu estou bem perto, é só me chamar. Sou o teu esconderijo, eu sou onipotente. 24 horas eu estou presente. Filho, eu não te deixo e nem vou te deixar. Meu filho, eu cuido de você, de noite e de dia. Seja na tristeza ou na alegria, eu estou bem perto, é só me chamar. Meu filho, eu estou bem perto, é só me chamar. Meu filho, eu estou bem perto, é só me chamar. Eu agradeço. Glória a Deus, a igreja fica de pé, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos agora falar com Deus nesta noite. Amém, igreja? Hoje mais um culto da família e vamos voltando para casa mais abençoado no nome de Jesus. Glória a Deus, o que é de Deus permanece. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar por esses pedidos que foram recolhidos aqui, pedidos especiais, não é? Como eu já disse aqui outro dia, aqui tem nomes de membros da sua casa, mas também tem pedidos aqui anônimos, mas Deus conhece a todos nós e as nossas necessidades. O presbítero Edmilson vai fazer essa oração especial no nome de Jesus. Edmilson Barbosa. Saúde a todos com a paz do Senhor. Ore comigo, Senhor Deus. Uma vez mais, Senhor, diante da Tua presença, aqui se encontra este pedido em minhas mãos, Senhor, e neste momento eu Te apresento, porque há um Deus que resolve problemas, há um Deus que resolve, Deus, somente o Senhor para fazer. Tem causas aqui que somente o Senhor entende, sabe e conhece a necessidade, a urgência, ó Pai, de ser resolvido. E neste momento, Senhor, clamamos a Ti, pedimos a um Deus que pode todas as coisas. Faz, ó Deus, resolve ainda hoje, Jesus, este problema, para que Tua filha venha Te glorificar, venha Te exaltar, Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando você receber a bênção, conte a bênção. Amém, irmãos?
quanto dos irmãos que já receberam da parte de Deus, não é, irmãos, no culto da família e através de pedido especial. E eu digo para os irmãos que quando nós resolvemos fazer desta forma que fizemos aqui, isso foi uma direção de Deus. Isso não foi uma coisa fruto da mente, uma coisa que veio assim, rapaz, está vindo um negócio aqui na minha mente, uma ideia. Não foi isso. Era por volta de 1h30 da manhã, eu estava no Rio de Janeiro, numa campanha, e dentro de uma comunidade, eu ouvindo tiros, e era muita bala, muita coisa, enfim. Tinha falado com minha esposa por volta das 9h30 da noite, 10 horas, e perguntei para ela como foi o culto. Ela disse, foi uma bênção, mas só tinha 6 pessoas no culto. 6, na quarta-feira. E eu me deitei e fiquei ali, irmãos, acordado, 1h30 da manhã, e de repente Deus me deu a direção para que na quarta-feira eu colocasse o culto da família, pegasse uns pedacinhos de papel e colocasse assim, meu pedido de oração, do jeito que está aqui, meu pedido de oração, e me veio assim, as 2 mãozinhas assim. Aí aqui quando eu cheguei, aí anunciei no domingo, disse, irmão, quarta-feira nós vamos ter o culto da família, na quarta-feira. E mandamos cortamos um bocado de papel, de folha de ofício, mandei fazer um carimbo, o meu pedido de oração, e a mãozinha assim, carimbando papel com força. Hoje a gente manda para a gráfica faz tudo bacana, né? Papel crochê, enfim. E fizemos, irmãos, se não me foge a memória, tivemos naquela noite quase 40 pessoas aqui no culto da família. E até hoje, olha aqui a multidão que está aqui dentro, no meio da rua, lá no anexo. Aí eu pergunto, quem é que faz isso? É Deus. E Deus tem feito coisas extraordinárias e vai continuar fazendo. Estamos num propósito de jejum e oração pela nossa casa, pela nossa família. Fabiola deu uma palavra domingo aqui, e eu tomo posse dessa palavra já há muitos dias. Estamos na guerra, mas estou firmado na palavra. O laço foi quebrado. Quem pode dizer amém? O laço foi quebrado. A expressão laço foi quebrado, irmãos, tem aí uma ação, glória, amém, irmãos, de desfazer. E Deus trabalha assim, é o diabo preparando o laço e Deus quebrando o laço. E ele não vai emendar aquilo que Deus quebrou. Glória, aleluia. O diabo preparou o laço para tua filha, para teu filho, para ti. Aí Deus chega primeiro, quebra o laço. Você fez o jejum, você orou, você apresentou, Deus ouviu. Glória, e ele tem resposta para quem ora. Ele tem resposta para quem pede, ele tem resposta para quem confia. E nós vamos continuar nesse propósito. Quarta-feira é a 4ª semana. Amém, meus irmãos? E vamos continuar no propósito em nome de Jesus. Pastor, eu não fiz hoje. Quebrou, foi? Então faz amanhã. Hoje, quando tu for dormir, tu faz, aí amanhã vale também. Tu estás entendendo aí? Mas pastor, a fome foi grande, quebrei. Jesus me perdoe. Não te deixa vencer pelo mal. Faz amanhã. Que é para recuperar o negócio, que é para o cão ficar doidinho, como disse o irmão aqui. O céu é bom, mas eu quero ficar por aqui fazendo raiva ao cão. Não quero ficar por aqui não, irmão. Mas enquanto eu estiver por aqui, eu vou fazendo raiva a ele. Foi João Batista que disse aqui, não foi não? Foi, ele disse aqui? Que enquanto estava por aqui, foi João. E eu fazendo raiva ao cão, não foi? Hã? Quando a gente está orando, jejuando, pregando a palavra, a gente está fazendo raiva ao cão, irmão. Quem deseja mais oração aqui? Vamos agradecer. Nessa oração final, como aqui sempre fazemos, hoje, são 24, é? Flávia de Souza da Silva Alves está de aniversário. A irmã Gracileide de Fátima Moura, Davi de Oliveira Teixeira, Maria Aparecida Pereira, também de aniversário. Amanhã, a irmã Cleide Silva, Silmara Flor, Teane Maria, e Alzimar Gangorra, o auxiliar de trabalho, está aqui.
também amanhã fazendo mais um aniversário. E vamos pedir que a bênção de Deus seja contínua na vida de todo o seu povo, em especial dos nossos aniversariantes. O Ivonaldo faz essa oração de encerramento e após a oração impetraremos as bênçãos apostólicas. Lembrando, amanhã teremos ciclo de oração, sexta-feira, culto de doutrina, de instrução, e sábado, culto com todos os nossos jovens. É sábado, né? Você deve ter lembrado, lembrei agora. Sábado, culto com todos os nossos jovens. Amém, meus irmãos? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar. Querido Deus, eterno e supremo Pai, elevamos as nossas vozes de gratidão aos céus por esta oportunidade, por esta noite, por este momento, uma vez mais aqui na Tua presença, neste culto da família, apresentando cada família aqui representada, da criança ao de maioridade, cada membro deste ministério, pastor da igreja, Senhor amado, cada um dos Teus filhos que veio te louvar, te adorar aqui nesta noite. Pai Santo, te agradecemos pelos hinos cantados, pela palavra ministrada pelo Teu Filho. Continua abençoando de igual modo a sua casa e família. Pai, no nome de Jesus, apresentamos cada família residente neste município, que o Senhor continue trabalhando, quebrando laços, libertando, fazendo coisa grande, que o Teu nome continue sendo glorificado. Também Te apresentamos os nossos aniversariantes, de ontem, de hoje e os do dia de amanhã. Continua abençoando, para que eles possam, Senhor, continuar de pé, firmes em Tua presença. Pai, abençoa a Tua igreja com saúde espiritual, com saúde física a cada dia, e assim nos conceda uma noite de paz, de um sono tranquilo e reparador, em o nome de Jesus. Amém. Que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós, e todos digam amém.